Se você conhece a metodologia montessoriana, sabia que existem inúmeros benefícios para as crianças e que podemos introduzir esse método em casa também? Nós convidamos o Júnior Kadima, que é psicopedagogo e especialista em educação infantil, para ter esse bate-papo aqui com a gente hoje. Muito boa tarde, viu, Júnior? É um assunto que, assim, a gente leva muito para dentro de casa, não é? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Quero agradecer o convite novamente. Fiquei muito feliz pela oportunidade aqui de compartilhar sobre esse assunto. Com certeza. A gente que agradece. A gente gosta muito quando você vem aqui, principalmente para falar sobre os nossos pequenos, né, Júnior? Júnior, explica pra gente o que seria o método montessoriano. O método montessoriano, Débora, ele foi criado pela Maria Montessori em 1907, que é uma médica e uma pedagoga. Aliás, Maria Montessori, ela foi a primeira médica italiana, né? A primeira mulher a se formar na medicina. E o método, ele é direcionado para o desenvolvimento da autonomia da criança. Então, o principal objetivo é esse desenvolvimento da criança se tornar mais autônoma. E esse método é voltado, Júnior, somente para as pessoas, para as crianças pequenas? Porque geralmente a gente vê mais as fotos em fotos, geralmente com 5, 6 anos de idade. Exato. Débora, na verdade todas as pessoas acreditam, né, nessa questão de ser para crianças pequenas, mas não. A Maria Montessori, quando ela criou esse método, ela considerou algumas fases que são chamados de períodos de desenvolvimento. Então nós temos um primeiro período que é considerado aí de 0 a 6 anos, um segundo período de 6 a 12 anos, um terceiro período que é dos 12 aos 18 e um quarto período dos 18 aos 24. E cada um desses períodos, ela traz características principais nesse processo de desenvolvimento como um todo. Então, para criança pequena, eu tenho ali uma característica principal de desenvolvimento, aquela criança de 6 a 12 anos, a criança de 12, o adolescente, da criança até o adolescente, de 12 a 18, e já o adolescente para a vida adulta. Ou seja, não é só para crianças pequenas. Ou seja, a família que escolhe esse método, Júnior? Ó, interessante essa pergunta, Débora. Primeira coisa, a família ela tem que entender o que ela está buscando. Ao compreender que eu quero sim ter contato com a metodologia de Montessori, se eu já conheço, eu vou buscar uma escola que já trabalha com essa metodologia. Porque você pode chegar na escola e não ser a metodologia que a escola trabalha. Então você não tem como escolher aquele método que será trabalhado na escola. Então o que você vai fazer? Eu já conheço o método montessoriano, quero matricular o meu filho numa escola que já atue com esse método, o que eu vou fazer? Buscar uma escola que tenha, né, para oferecer. Então, nesse caso, não é a família que vai escolher o método que a escola trabalha, mas ela tem a escolha de colocar a criança numa escola que trabalha com o método montessoriano. E geralmente, Júnior, me corrija se eu estiver errado, geralmente essas escolas, elas são internacionais? Não todas, não tá? Necessariamente. Não necessariamente, isso. Nós temos escolas que, sim, têm ali um currículo internacional, mas temos também escolas no país que não são internacionais e que trabalham, né? Elas adotam o método montessoriano para trabalhar ali dentro das propostas pedagógicas. E, Júnior, qual que é a principal característica dessa escola montessoriana? A gente pode pensar, Débora, na questão da autoeducação. A escola montessoriana, ela vai trabalhar com diversos materiais, todos focados para que a criança possa construir sua própria aprendizagem, que é o que a gente vai chamar de autoaprendizagem. Com isso, a criança, ela adquire autoconfiança, persistência, ela consegue interagir melhor com as outras crianças. Então, vamos pensar aí que essa autoeducação é o principal objetivo do método montessoriano. A gente está mostrando algumas imagens aqui, Júnior. Esses brinquedos, né? Essas atividades que eles fazem, eu queria que você mostrasse e explicasse pra gente. Essa seria uma classe, uma sala de aula. Uma sala de aula, tá? Vou levantar aqui para mostrar. Vamos pensar aqui, ó, por exemplo, a criança está desenhando.
E é uma característica do método Montessori que, né, a criança estava ali fazendo o desenho. A gente vai voltar à imagem. Ela vai pensar ali, naquela situação, o escrever vem antes da leitura. Então esse método ele vai estimular muito esse trabalho do desenho livre, né? Como nós vimos ali aquela possibilidade. Então a criança ela vai explorar os traços, os riscos, os desenhos para que assim ela possa posteriormente alcançar a leitura. Vou pedir para colocar a imagem mais à frente para o Júnior poder explicar aqui pra gente esse Júnior. Ó, essa atividade é uma atividade excelente, Débora. Porque a criança ela tá esticando aqui um elástico. Ah, é um elástico. Assim como as pessoas de casa podem ver. Eu tenho um elástico e ao fazer esse movimento parece algo tão simples, mas a criança ela tá trabalhando com o tônus dela. O que seria coordenação? É coordenação, é o controle da força. Quando eu falo nesse tônus, ela está controlando a força, porque ela tem que ter um cálculo mental para fazer isso daqui. Claro, ela não está pensando, eu tenho que fazer tal força, mas ela já está percebendo a força que ela tem que fazer para esticar o elástico e encaixar nos pinos. Isso ajuda na coordenação motora fina, que posteriormente será ali utilizado no momento da escrita. E você percebe, Júnior, que é um bebê. É um bebê. Se tiver 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Aproximadamente, né? Acho mais que ou sim, menos. 1 ano e meio. E essa outra atividade de cima, Júnior? Essa outra, o que está aparecendo aqui pra gente é um brinquedo de encaixe. E a criança, é muito importante dizer isso, né? Dessa autoeducação que eu citei, que é a autoaprendizagem. O adulto ele não vai ficar aqui interagindo ou mostrando para a criança o que ela tem que fazer. Ela vai pegar essa peça e por tentativa ela vai colocar. Ela vai perceber que a figura, né, ali, o material do círculo não encaixa aqui. O triângulo não encaixa aqui. Então tem um pininho. Esse pininho aqui, na hora que ele puxa, aqui, ó, já é um movimento também de pinça. É um movimento que lá na frente será muito importante para a criança aprender a escrever. Olha, para firmar com o lápis. Para firmar com o lápis, exatamente. Que bacana. A gente tem outra imagem aqui que eu vou pedir para você mostrar pra gente, que seria a classe, não é? Seriam 2 grupos de atividades, correto? Na verdade, 3, né? Aquela criança que está um pouco mais afastada, Júnior, no método montessoriano, as crianças ficam, né? Elas têm essa autonomia de poder fazer essas atividades e poder escolher o tipo de atividade, não é? Exato, você falou uma coisa muito importante no método, a autonomia. Então, nós estamos vendo aqui nessa imagem 3 experiências diferentes. Então, a criança lá, brincando sozinha, explorando o brinquedo, que possivelmente chamou a atenção e está despertando o prazer dela ali no momento do brincar. Aqui, a professora participando com as crianças do brincar, mas não quer dizer que ela está dizendo o que eles têm que fazer. Aqui, talvez esteja já acontecendo um diálogo com essas crianças e ela pode ir perguntando para eles. Aí a gente tem essa questão da autoaprendizagem, porque ao fazer uma pergunta, a criança precisa pensar para responder. E esse é um material, possivelmente, tá? Olhando aqui a foto, que a gente fala do material sobre conhecimento do mundo, que vai envolver conhecimentos geográficos, históricos, conhecimentos sobre a biologia. E aqui já uma outra criança brincando com o material de encaixe. Aqui também nós temos, ela vai estimular habilidades como noção espacial, vai ter percepção de cores. E essa percepção também lá na frente é muito importante para a criança conseguir fazer a leitura das letras. 3 situações distintas com crianças que você vê com faixas etárias diferentes acontecendo numa mesma sala. Mesma classe. E é possível essa questão da faixa etária? É possível ter três idades em uma classe só? É possível, Débora. Claro que aqui nós temos uma situação de 2 profissionais acompanhando essa turma. É diferente se eu colocar todas essas crianças e também não ter um direcionamento. Sim, é possível, desde que a gente tenha também o suporte necessário para isso acontecer. E no caso da alfabetização, Júnior, ela é diferente da tradicional? Como é? Podemos dizer que sim, Débora. Olha,
Aqui, nessa situação, né, essa imagem veio certinho agora com a sua pergunta. Por quê? A criança ela está explorando esse desenhar. Sabe aquela atividade que nós vimos do elástico, de tirar o pino? Olha aqui, ó. Por que que aquilo lá é importante? Não é apenas segurar o lápis, não é apenas essa criança desenhar. Naquela experiência, ela vivenciou algo que aqui ela está colocando em ação. E quando falamos da metodologia montessoriana, o que difere das outras metodologias em relação à alfabetização? Eles vão focar muito nesse trabalho da escrita primeiro, para depois a aquisição da leitura. É mesmo? Eles vão trabalhar muito essa questão da escrita. Outra característica importante, o trabalho dos sons das letras e depois a combinação dessas letras com com um número menor de consoantes. Um exemplo, a letra A combinada com a letra B, com a letra C e com a letra D. E a partir daí... Uma sequência, né? Um conjunto de sequências. É um conjunto de sequências e eles focam no ensino do som da letra e o som da sílaba. Não vai formar no nome, como que chama essa letra? D. Não é o nome da letra, e sim o som. D. Então vai trazer o som, vai ensinar o som primeiro, para que a criança depois ela consiga fazer a combinação dessas letras. E aí vem uma outra característica importante, o trabalho com o alfabeto móvel. Então nós temos aqui, ó. Mostrando aqui. Tá? Tem aqui, ó. A gente pode ver essas letras. Algumas letrinhas soltas. Que são móveis. Sim. E com isso, uma outra característica muito importante, a estimulação sensorial. Porque eu posso ter uma letra com algo sensorial que ao pegar nela, eu sinto. Pode ser uma textura diferente, né? Ali parece ter uma textura de uns pininhos, alguma coisa colado. Talvez tecido, não é? Um tecido, pode ser de madeira, pode ser de plástico. Então, o importante, geralmente, os materiais, eles são de madeira. Então, o que a gente tem aí, ó, como características da alfabetização? Aprender com o som da letra, estimulação sensorial. Aprende primeiro a fazer os rabiscos, os riscos, para depois aprender a letra em si. E por último, esse trabalho com o alfabeto móvel. Ou seja, para introduzir isso em casa, é prático. Super prático. E você falou uma coisa que é muito importante também, esse trabalho em parceria com a família, escola e família. Que é muito importante também, né, Júnior? Com certeza. Júnior, muitíssimo obrigada, vou trazer todas essas dicas. É sempre muito bom você vir aqui no nosso programa, porque sempre é uma aula assim que eu tenho com você, sempre em casa, eu fico pensando, quando eu pratico em casa com as crianças, olha, aprendi hoje com o Júnior, principalmente quando você veio nas férias. Sim. Muito bom, muitíssimo obrigada, viu? Mais uma vez. Débora, pessoas de casa, eu que agradeço a oportunidade e deixo aqui também uma deixa para a gente conversar sobre essa alfabetização montessoriana, que é super importante. Com certeza, bora marcar. Obrigada, viu, Júnior? Eu que agradeço.